Bom dia! Muito bom ter você aqui com a gente no nosso Café com Transformação, o nosso bate-papo matinal aqui do LinkedIn. Hoje, o tema do nosso café é acolhimento após o retorno da licença parental, boas práticas para atração e retenção de talentos. E antes de chamar as pessoas incríveis convidadas que estão aqui com a gente, eu vou pedir para a Sá, do nosso time, para rodar para a gente o nosso vídeo de apresentação. Maternidade nas empresas. E existimos para combater as desigualdades de gênero, reconhecendo a maternidade como impulso de pessoas e dos negócios. Mas o que exatamente isso significa? Fortalece a equidade de gênero pela valorização da parentalidade. Nosso objetivo é aumentar a representatividade feminina no mercado de trabalho, principalmente em cargos de liderança. Fazemos isso através da criação de ações que apoiam as mães dentro das organizações e inserem os homens na pauta do cuidado. Ressignificamos a parentalidade na carreira, de obstáculo para impulso. Porque o desenvolvimento de múltiplas inteligências por parte de pais e mães também resulta em melhores profissionais. Atuamos no letramento das lideranças, capacitando as pessoas e empresas para acolherem mães, pais e figuras parentais, aumentando a percepção de bem-estar. Tudo isso aumenta o engajamento e produtividade das equipes, favorece a inovação e gera resultados de negócio acima da média. E em tempos de ESG, criar um ambiente mais humano e acolhedor para figuras parentais e suas diversas intersecções é uma forma inteligente de se destacar e transformar as comunidades interna e externa. Afinal, é preciso causar impacto para além das portas do escritório. O que a gente faz é novo, sabemos disso, mas já impactamos milhares de pessoas. E quem trabalhou com a gente sabe que mergulhamos de corpo e alma nos projetos. Com uma escuta atenta, abordagens inovadoras, leveza e uma boa dose de criatividade. Estamos aqui para ajudar a sua empresa a cuidar das pessoas. O novo mundo é mais humano e juntas e juntos podemos gerar impacto positivo para esta e as futuras gerações. Vem transformar com a gente! Então, muito bom dia, a gente está muito feliz, a gente estava conversando aqui nos bastidores, todos nós estamos muito felizes de estar aqui juntos com você. Em primeiro lugar, eu queria agradecer o seu tempo, a gente sabe que as agendas são concorridas, então muito obrigada por você ter escolhido estar aqui com a gente hoje nessa manhã. Vou me apresentar, para quem não me conhece, eu sou a Luciana Catoni, eu sou uma mulher branca, eu tenho os cabelos castanhos claros acima aí da linha dos ombros. Eu estou falando aqui do escritório da minha casa, na Grande Porto Alegre. Eu estou vestindo uma blusa toda colorida, com cores fortes. Eu gosto muito de cores fortes, rosa, amarelo cheguei, azul, enfim. Eu sou cofundadora da consultoria Maternidade nas Empresas, sou mestra na temática da parentalidade. A minha pesquisa de mestrado investigou a maternidade sob a ótica das empresas e do design orientado ao dilema. O que é isso? A pesquisa investigou que a partir do momento que a gente entende o dilema das pessoas, a gente pode utilizar do design para minimizar esse dilema, para acabar com esse dilema ou para aumentar esse dilema. E eu também sou mãe do Henrique, um menino de 13 anos, e gostaria agora de apresentar as nossas convidadas. Quem está aqui com a gente hoje para tomar o nosso café com transformação é um super time. Eu e a Suzana, a gente gostaria de dar as boas-vindas à Alessandra Magnavita, que faz parte do time de desenvolvimento de talentos, qualidade de vida e bem-estar da Zurich. A Alessandra é uma das pessoas que está à frente da Jornada Parental Zurich, um programa criado para apoiar e acolher os Zurichs, gestantes e adotantes e seus novos integrantes familiares nas diferentes fases da vida.
A gente está também com a Paloma Berta, consultora de recursos humanos na Suzano. A Paloma lidera o Programa de Parentalidade da Suzano, que é um jeito suzano de dar suporte para o desenvolvimento profissional e familiar de colaboradores que se tornam pais e mães. E para fechar esse super time, a gente está também com a Thaís Costa. A Thaís é consultora de bem-estar, é uma das pessoas que está à frente do programa Vivo Mais Família, que contribui de forma acolhedora para o bem-estar das pessoas da Vivo e de suas famílias. Todas são nossas clientes e a gente está muito feliz. E eu gostaria de chamar para que cada uma se apresentasse. E eu gostaria, Su, de começar com você, falando, na hora de você se apresenta e fala o que não pode faltar para começar bem o dia. Então, bom dia, Su. Se apresenta e responde aí para nós. Bom dia, Lu. Como tu disse, estou muito feliz de estar aqui com esse super time. Então, eu sou a Suzana Zaman, eu sou também, junto com a Luciana, cofundadora da consultoria Maternidade Empresas. Eu sou uma mulher branca, mas morena também, mas minha pele é um pouco mais escura. Eu tenho cabelos escuros que vão para um pouco depois da altura do ombro. Hoje eu também estou falando do meu escritório, eu fico em Porto Alegre. Atrás de mim tem uma estante de livros, estou vestindo um blusão de listras brancas e pretas. Eu sou formada em engenharia de produção. Na verdade, eu sou uma engenheira que, desde lá do iniciozinho da minha carreira, já se apaixonou por pessoas. Trabalhei mais de 5 anos com gestão da mudança numa consultoria e de lá para cá minha vida foi em gestão de pessoas. Então, eu digo que eu sou uma engenheira que vivo gestão de pessoas já há mais de 20 anos. Sou mestra na temática da equidade de gênero, sou mãe da Laura e do Nabil, e sou uma apaixonada por conexões, por pessoas, por poder fazer transformação positiva e trazer esse tema hoje do retorno ao trabalho, que é um momento que a gente sabe que é desafiador, e inclusive foi o ponto de partida, né, Lu, para a nossa construção da nossa atuação enquanto consultoria. Vai ser muito, muito bacana. Então, estou bem animada aí pelas trocas. O que não pode faltar para começar meu dia, né? Eu sei. Não pode faltar esses momentos com vocês, de verdade, gente. Eu fico na expectativa para a gente ter nossas lives, poder fazer essas trocas. Eu adoro começar meu dia. Meu marido fala assim, eu não acredito que tu acorda já toda animada, mas eu acordo animada realmente para trocar, para conversar. Então, eu fico muito feliz quando a gente está aí nesse espaço. E eu vou convidar a minha querida Paloma para se apresentar aqui, para dizer um pouquinho de si, se apresentar. E o que não pode faltar na sua manhã também, Paloma? Vamos lá, então, primeiro agradecer pelo convite, é muito bom estar aqui com vocês. Bom, eu sou a Paloma, trabalho aqui na Suzano, sou consultora de recursos humanos. A minha área de atuação aqui na Suzano é a área de benefícios, reconhecimento e também cuidar de toda a nossa jornada do programa de parentalidade. Eu sou uma mulher branca, de olhos claros, olhos azuis. Também meu cabelo é mais ou menos abaixo do ombro, cabelos castanhos. Eu tô falando aqui de Mogi das Cruzes, São Paulo, não sei se todo mundo conhece. Também tô falando da minha casa. Ao fundo tem um quadro de bailarina, que já denuncia aí uma das minhas paixões, que é a dança. Eternamente acho que será, sempre foi, né? E algo que me inspira também aí. Falando um pouquinho do meu café da manhã, né? Eu acho que eu começo o dia sem pular essa refeição, né? Para mim, o cafezinho da manhã é super importante, é o que me energiza para começar o meu dia. É algo também que me reflete a uma pausa, porque é um momento que a gente para ouvir o silêncio, né? O dia está começando, então aí degustar o seu cafezinho. Já estou aqui com a minha xícara, não podia faltar. E eu quero convidar a Thaís para falar um pouquinho de você. Bom dia, eu sou a Thaís, trabalho na Vivo há 8 anos já, sou enfermeira de formação, de coração, e hoje sou consultora de bem-estar na Vivo. Trabalho numa gerência que tem benefícios, tem saúde e tem bem-estar. Amo trabalhar com pessoas e trabalhar com promoção de saúde, de bem-estar, de prevenção. Estou muito feliz de estar aqui hoje. E o que não pode faltar na minha manhã eu preciso de um banho para acordar e me sentir bem. E um café da manhã. Também é uma refeição que eu não pulo, aliás, é a refeição que eu mais gosto, é o café da manhã. E também estou aqui já com o meu cafezinho. E agora eu convido a Alessandra para se apresentar.
Olá, pessoal, bom dia. Então, eu sou a Alessandra, uma mulher parda, com cabelos castanhos, olhos castanhos, cabelos também abaixo dos ombros. Estou em São Paulo e estou usando um fundo de tela azul com os logos da Zurich. Eu atuo na área de pessoas e cultura na Zurich há 3 anos, sou psicóloga de formação e hoje estou à frente também do programa Jornada Parental. Então é um prazer estar aqui com vocês, obrigada pelo convite, as meninas da maternidade das empresas, nas empresas, mas também com a Paloma e com a Thaís. A gente comentou nos bastidores, é um prazer poder trocar aqui. O que não pode faltar na manhã é bom humor. Ô, gente, deu um probleminha no áudio, Ali. Quando você estava falando que não pode faltar do café da manhã, aí parou tudo. Então, se você puder não repetir... pode faltar, agora sim. Faltando, então, é o cafezinho preto. Agora tá explicado por que o som falhou, né? Vamos trazer esse café pra gente. Então, trouxe aí. Obrigada, olha que, meninas. É isso que linda essa faltar. Xícara! Reparei ali que tem, ó. Maravilhosa. Eu vi que a Paloma também tá, a Thaís também tá, então tá todo mundo aqui, ó, com a nossa xícara maternidade nas empresas. Que bacana, gente. Maravilhoso. E puxando esse gancho, queria convidar as pessoas que estão nos assistindo, fiquem bem à vontade para colocar comentário, quem tiver pergunta, enfim, vamos interagir bastante para esse papo ficar ainda mais rico. Então vamos lá, vamos começar. Acolhimento após o retorno da licença parental, boas práticas para atração e retenção de talentos. Então, por que é importante a gente falar sobre isso? O retorno da licença, tanto para as mães quanto para os pais também, pode ser um momento estressante, gente, repleta de inseguranças e com emoções ambivalentes. E falando especificamente das mães, a falta de acolhimento e preparo por parte da organização para o momento do retorno da licença maternidade contribui, sim, para a evasão de talentos femininos. A Fundação Getúlio Vargas fez uma pesquisa que concluiu algo muito impactante. Olha só. 48% das mulheres abandonam o mercado de trabalho após 1 ano depois do retorno da licença maternidade. Olha que impactante, quase metade das mulheres, após terem filhos, não estão mais em seus postos nas empresas. Em nossa experiência também atuando junto às empresas e também no meio acadêmico, conduzindo pesquisas sobre esse tema, a gente percebe que esse momento do retorno após a licença é um momento repleto de emoções negativas. A gente vê presente aí a pressão, a tensão, a ansiedade e a culpa, muito presente aí nessas mulheres que retornam da licença. E pensando nisso, eu gostaria que a Paloma contasse para a gente sobre um programa que a gente implementou na Suzano, que é o programa Mãe Amiga. Pá, conta para a gente o que é esse programa Mãe Amiga e qual que é o objetivo e também os resultados desse programa. Perfeito, Lu. Bom, o programa ele nasceu a partir de um diagnóstico da Suzano acerca da temática de parentalidade. E assim como a Lu trouxe no estudo, as mães da Suzano não sentiam emoções diferentes do que ela trouxe, né? A gente sabe que o retorno da licença maternidade, ele é cheio de emoções, né, negativas, do medo, a insegurança, a ansiedade. Ao mesmo tempo que a mãe, ela deseja voltar à sua carreira, né, à sua profissão, ela também sente a dor ali, ou sente de deixar o seu bebezinho, a sua criança, né, com cuidados de outra pessoa. E foi pensando nisso que criamos o programa o programa Mãe Amiga, que é uma iniciativa dentro do programa de parentalidade. A proposta do nosso programa é que uma mãe Suzano, que já passou pela experiência da licença maternidade, né, ela possa acolher uma outra mãe que está retornando. Então, é que a gente chama de carinhosamente a mãe amiga e a mãe acolhida. E essa mãe amiga, ela tem a intenção de ter a escuta empática, né? Então, durante esses encontros, ela vai entender a realidade dessa mãe, ela vai orientar, ela vai empoderar para que essa mãe tenha o seu autodesenvolvimento. O programa, ele prevê um acolhimento durante 60 dias, e todas as mães amigas tiveram uma capacitação para estar lá. Além disso, elas também contam com uma cartilha exclusiva do programa, onde a gente instrui ela o que é necessário ser dito, o que ela pode ter de ferramentas para as conversas, vídeos inspiradores para que ela possa ter trocas enriquecedoras.
Muito bom, Paloma. E o resultado desse programa? Ótimo. O que você pode falar para a gente? Vamos lá. Eu acho que a gente tem 2 grandes resultados que a gente pode citar, tá? O primeiro deles é que a gente coloca a Suzano como uma forte rede de apoio para essas mulheres, né, que estão retornando da licença. Então, com a Mãe Amiga, a gente consegue identificar casos onde a gente pode até reverter uma possível demissão, né, um possível desligamento. Então, porque a gente tem uma pessoa de conexão e de confiança com essa mãe que está retornando da licença maternidade. Além disso, a gente fortalece a nossa cultura pró-parentalidade, né? Porque a gente tem esse momento único, a gente tem um espaço aberto para essas mulheres e a gente fortalece a retenção e a atração de outras mulheres na companhia que desejam ou que sejam mães também. Muito bom, Pá. E a gente tem aí comentários, a Carol falando, muito interessante esse tipo de programa, tipo de madrinha, né? Rede de apoio. Excelente, Carol. Isso a gente tem trabalhado bastante nas empresas. E eu queria dar as boas-vindas aí, bom dia para o Anderson, para a Lu Brasil, para a Thaís, para a Carol, para a Carla. Muito legal ter vocês aqui com a gente, para a Karina também, bate-papo super necessário, ela comentou. Isso mesmo, Karina. Ô, Su, e a gente vai ter um sorteio, né? Falando nas pessoas que estão participando. Tá no mudo, Su. Ah, desculpa. Então, gente, isso mesmo. Queria comentar com todos vocês, quem está aqui com a gente assistindo também, além de interagir, de fazer perguntas, porque a gente quer se sentir próximo de vocês, a gente quer dar um presente para quem está nos assistindo. Na verdade, hoje não será um presente, serão 2 presentes. Então, a gente vai ter 2 sorteios ao longo da nossa live, das nossas camisetas. Para quem sabe, a gente tem uma camiseta chamada Nasce uma Mãe, Nasce uma Líder. Esse é o nosso mote há bastante tempo, trabalhando a questão de todas as habilidades que a parentalidade desenvolve. Então, essa camiseta vai ser sorteada. Para sortear, para receber, é apenas comentar no LinkedIn. Então, quem está assistindo pelo Instagram precisa migrar para a plataforma do LinkedIn e escrever no comentário eu quero, eu quero, eu quero. E o segundo sorteio vai ser a camiseta dos pais, que é pai que cuida, inspira e transforma. Então, a gente também não quer deixar os pais fora. A gente sabe o quão importante é ter cada vez mais presentes os pais na pauta do cuidado. Então, nós vamos presentear. Então, o sorteio vai ser das 2 camisetas. Então, pode ser que você seja sorteada para ganhar a camisa para si ou para presentear um pai ou uma mãe. Então, fica aí. O sorteio acontece depois da nossa live. Só comenta ali, ó. Eu quero, eu quero, eu quero, que a gente vai colocar no sorteio pós-live, para que vocês possam saber quem recebeu. Pode ser só um eu quero, né? Que você falou eu quero, eu quero, eu quero, pode ser um eu quero. Eu quero, fica 2. Brincadeira, bom, gente. Então, a gente está falando aqui, né, que acolher a parentalidade é uma estratégia de negócio, de atração e de retenção de talentos. Então, antes de prosseguir o nosso papo, eu queria falar um pouquinho sobre esse termo parentalidade, porque muitas vezes esse tema gera algum ruído, as pessoas não entendem tão bem o que significa. Então, eu vou explicar o que é, afinal, a parentalidade que a gente tem escutado bastante aí nos últimos tempos. Parentalidade tem tudo a ver com maternidade? Sim. Tem tudo a ver com paternidade? Também. Só que o termo parentalidade ele vai além. Parentalidade diz respeito a todas as atividades de cuidado que uma pessoa adulta responsável faz para criar um outro ser humano, para cuidar de um outro ser humano. Então, por exemplo, vou dar um exemplo para vocês. Uma criança que não mora com a mãe e com o pai, essa criança mora com a avó. A avó exerce a parentalidade. Numa família composta por 2 homens e uma criança, por exemplo, esses 2 homens exercem a parentalidade. Então, vocês vão notar que quando a gente fala em parentalidade, a gente está incluindo um maior número de pessoas, né? A gente está abraçando um maior número de pessoas e não somente as pessoas que têm um laço biológico, né? Então, a gente convida vocês a utilizarem esse tema, o termo parentalidade, porque com ele a gente está sendo mais inclusivo, mais inclusiva. E falando em práticas de acolhimento da parentalidade, como essas práticas para reter e atrair talentos, a Zurich Seguros ganhou o prêmio de primeiro lugar na categoria Primeira Infância pela Great Place to Work, pela valorização da parentalidade na companhia. Ao todo, foram mais de 290 empresas inscritas na categoria e, para compor as notas, foram consideradas avaliações de funcionários e funcionárias e os índices de diversidade e inclusão apresentados.
E aí eu queria saber da Ali. Ali, quais as ações vocês têm feito que você considera como sendo fundamentais para essa conquista? E parabenizar vocês mais uma vez, né, Ali? Muito legal. Lu, nós que agradecemos também a parceria, a Zurich ela vem fazendo um trabalho há alguns anos, quando a gente fala de jornada parental, a jornada parental, ela faz parte do nosso programa de qualidade de vida e bem-estar, que nós chamamos de Equilíbrio Zurich. Eu sempre começo falando que quando a gente fala de saúde e bem-estar, de parentalidade, tem que estar na agenda também dos executivos, então o tema ele é muito estratégico para a gente. E agradecer vocês pela parceria, porque apesar desses anos que a gente vem trabalhando o tema, vocês foram fundamentais nesse último ano também para a gente poder agregar. Então, quais são as práticas que a gente tem hoje, se eu puder contribuir aí um pouco com vocês. Hoje a gente tem desde a licença estendida para pais e mães, e se for um casal homoafetivo, então o responsável, o corresponsável, o primeiro cuidador também tem a licença de 180 dias, e o segundo cuidador ou corresponsável de 42 dias, mais as férias, o lactário, que já é um pouco comum, creche, a gente tem auxílio creche no sentido, né, financeiro, previdência privada para que a gente chama de Prev Júnior. A gente tem um programa chamado Entrelaços, que é um programa de acompanhamento para pais e mães, desde o momento da gestação até os 6 meses após o nascimento, e para famílias adotantes até 1 ano após o nascimento. É um programa com profissionais multidisciplinar. A gente tem também as cartilhas, a Paloma comentou, das cartilhas, elas são fundamentais, que a gente desenvolveu aí em parceria com vocês. Então, a cartilha para mamães e papais, ou para as figuras parentais, a cartilha para a liderança, a gente trabalha muito fortemente os nossos líderes para esse acolhimento, e também a cartilha para os mentores e mentoras. Então, aqui também a gente formou mentores e mentoras para acolher papais e mamães no retorno da licença. A gente tem um olhar muito forte, como eu falei, aí das famílias homoafetivas, mas para a diversidade, e aí a diversidade e equidade. Então, a gente fala para além, acho que vocês trouxeram um conceito muito importante para a gente, que foi a matrescência, mas a gente, além de falar de matrescência, a gente fala de diversidade de uma forma geral, e incentiva isso dentro da Zurich. Então, acho que podendo falar um pouco das nossas principais ações, eu acho que seriam essas. Muito bom, Ali, excelente. E agora, gente, vou falar um pouquinho da Vivo, vou chamar a Thaís, né? A Vivo, ela tem mais de 34 mil pessoas no time. E acolher todas as pessoas, vocês devem imaginar que é um desafio enorme. E eu queria pontuar aqui que a Vivo tem um compromisso em relação a esse acolhimento das figuras parentais, e é a única empresa do Brasil que implementou o programa de luto parental para acolher mães e pais que passaram pela perda de um filho ou de uma filha. E também a jornada de adoção, que é toda uma jornada destinada às famílias da empresa que pretendem adotar ou também filhos adotivos. E aqui a gente faz a nossa propaganda, né? Porque esses programas foram implementados com a gente, né? A consultoria maternidade nas empresas, e a gente tem um orgulho danado dessas 3 pessoas que estão aí, dos projetos que a gente tem feito com elas. E agora, chamando a Thaís, especificamente, Thaís, falando em retorno pós-licença. Conta pra gente como é que vocês têm trabalhado esse tema na Vivo. Como é que tem sido esse acolhimento após a licença para todas as pessoas? Tá no mudo, Thaís? Desculpa, voltei. Ótimo. Realmente é um grande desafio para a gente cuidar e acolher aí 34 mil colaboradores e também os seus dependentes. Muitos dos nossos programas a gente estende também para os dependentes, né? E com o desafio de levar esse acolhimento, esse cuidado com qualidade e com equidade, né? Há um ano a gente lançou o programa Vivo Mais Família, e vocês aí, super parceiros, estão aqui com a gente, né, desde o lançamento do programa. O Vivo Mais Família é o nosso programa aqui de parentalidade, que acompanha as mães gestantes, mães não gestantes, os pais e também a rede de apoio. E dentro do programa a gente pensa em 2 pilares, né, de saúde e de carreira. E aí, no pilar de carreira, em março, mais recentemente, a gente lançou o programa de re-onboarding,
para todos os colaboradores que retornam da licença parental. E o Homens e mulheres, né, Thaís? Mulheres, isso, para todos os colaboradores que retornam, tanto de licença maternidade, de paternidade, a gente chama como licença parental. E a gente também tem um programa aqui que chama Entrelaços, e ele é um programa de acolhimento de mães executivas, né? Fizemos a capacitação aí também das mães, que aqui a gente chama de mães acolhedoras, que se inscreveram de forma voluntária para participar do programa e que fazem o acolhimento para as mães acolhidas, também num período aí de 60 dias, né, após o retorno da licença. E os encontros acontecem a cada 15 dias, com o objetivo de tornar esse retorno mais leve, da troca de experiências, né, de como manter o equilíbrio entre carreira e maternidade. E no programa de onboarding, que aí engloba todos os colaboradores, a gente criou uma jornada que inicia ainda durante o período da licença, então 30 dias antes do colaborador ou da colaboradora retornado da licença. A gente já inicia esse acolhimento, que eles recebem uma mensagem acolhedora ali de boas-vindas ao retorno, né? E criamos alguns rituais, né? Sugerimos alguns rituais que os gestores façam para acolher o colaborador que está retornando nos primeiros dias, né, de retorno, nos primeiros 30 dias, para que ele se sinta acolhido, pertencente à equipe. A gente sabe que o período de licença, né, o colaborador fica muito tempo fora, e aí esse retorno é cheio de inseguranças, né, de como que vai ser o seu retorno. E a gente tem feito também, a cada 2 meses, um encontro com todos os colaboradores que retornam, e aí a equipe aqui da Maternidade nas Empresas super parceiro e traz esse encontro. A gente procura criar um espaço seguro, né, onde eles possam trazer as suas preocupações, as suas ansiedades, para tentar ser um encontro leve, né, e que estejam sim abertos para trazer e fiquem à vontade em trazer e discutir, trazer essas trocas de temas, né. A gente está estruturando aí, que deve ser lançado em breve, Tô de Volta na Vivo. A gente tem Tô na Vivo quando é um onboarding, agora a gente está criando um Tô de Volta na Vivo, que é um re-onboarding, né, para atualizar os colaboradores mesmo das últimas notícias da empresa, benefícios, o que mudou, como que fica agora a avaliação de desempenho depois do retorno, e resgatar um pouquinho da cultura da Vivo também. Maravilhoso, Paulo. Maravilhoso, Thaís, eu ia falar, Paloma. Porque eu quero convidar a Paloma para responder uma outra pergunta, mas antes de eu chamar a Paloma para responder uma pergunta, eu quero trazer aqui um comentário que a Carolina Carvalho fez, uma pergunta ao longo do nosso chat. Ela perguntou: eu tenho uma dúvida funcional. O retorno da licença maternidade é recomendável voltar na mesma função ou em uma nova? E por quê? E aí, Lu, eu vou tentar responder aqui, se quiser me complementar. A gente sempre fala que, se possível, o retorno da licença maternidade aconteça na mesma posição que a pessoa ocupava antes da saída. Por quê? Porque, na verdade, ela está vivendo já muitas mudanças na vida dela, a rotina dela, os desafios que ela viveu durante essa ausência também, e se adaptar na nova rotina exige uma nova readaptação. Então, sempre que possível, ela retorne na mesma função. Mas a gente sabe que há situações que isso não é possível. E quando isso não é possível, é sempre importante fazer um combinado, deixar isso alertado desde o início, antes da saída, se possível, combinar, entender quais são as expectativas de carreira dessa colaboradora, para que a gente possa estar readequando ela numa nova função. Há casos de pessoas que aproveitam o retorno da licença
para assumir um novo desafio, porque querem mudar de área, já era um desejo prévio. Então, assim, a gente gosta de dizer que não existe receita pronta. Existe, sim, um olhar de cuidado, perguntas sinceras, o espaço de, em vez de supor as coisas, perguntar, e uma liderança preparada para isso. Então, a gente gosta muito de trabalhar que o acolhimento vai muito além dos programas. As meninas estão contando programas lindos e maravilhosos, e todos eles muito bem estruturados, de tanto o apadrinhamento que acontece, né, de uma certa forma, a Paloma comentou do Mãe Amiga, é na mesma loja que acontece lá na Zuri, que também na Thaís comentou no Entrelaços. Mas mais do que os programas, é a liderança que precisa estar preparada para esse acolhimento, porque, como disse a Thaís, algumas rituais aí de retorno, e que a liderança tem um papel importante nisso. E isso é gancho para a pergunta que eu tenho para a Paloma, que é o seguinte, Pá, a gente sabe que em nossas pesquisas com as empresas, a gente sabe que o medo do momento do retorno ao trabalho, após a licença, na verdade, ele começa muito antes da licença, na verdade, antes de sair. Então, a gente percebe que as mães e os pais, mas principalmente as mães, têm esse medo antes de sair. Isso tem muito a ver com a nossa cultura e os vieses que a nossa sociedade tem, e que relatam nessas tristes estatísticas que a Luciana trouxe sobre os 48% das mulheres mães que não retornam ao trabalho. O que a Suzano tem feito para minimizar essas inseguranças, mesmo no momento antes da saída? Tem alguns rituais, algumas coisas que a gente pode fazer para minimizar essa insegurança antes da saída? Tem sim, Su. Vou contar aqui um pouco das iniciativas que a gente tem, né? Como eu disse, né, o nosso programa ele tem a intenção de acolher as pessoas desde a notícia da gestação e adoção até o retorno ao trabalho, mais a carreira dessas pessoas, né? E no nosso diagnóstico, a gente percebe que contar a notícia da gestação e adoção no trabalho é também um momento de insegurança. Por isso, a gente criou aqui uma caixa que a gente chama de Celebrando a Notícia. É um instrumento que a liderança tem, além da caixa, eles têm um ritual onde eles vão abraçar e comemorar a gestação, a adoção dessa pessoa. E essa caixa, ela vale tanto para pais, mães ou figuras parentais. E a gente vê que ceder esse instrumento para a liderança já muda completamente a cultura de parentalidade. Porque o líder agora ele se torna uma pessoa ali de referência para essas pessoas no processo de acolhimento. Então, é muito importante, as pessoas já conhecem a iniciativa internamente, já ficam felizes. Inclusive, hoje, as pessoas elas tendem a contar a gestação mais cedo, né, por essa liderança. Então, elas esperam menos tempo e, com isso, a gente também consegue seguir com esse acolhimento ao longo da gestação, né? Além disso, a gente tem nosso programa de gestantes, né, que é liderado pelo time de qualidade de vida, que tem um time multidisciplinar para cuidar dessa gestante. A gente também tem as cartilhas para liderança e as cartilhas do RH, que são super robustas e é um guia completo acerca da temática de parentalidade. E a gente também vai ter novas iniciativas ao longo aqui desse ano, né? Dando um spoiler aí, a gente tem letramento para a nossa liderança, fortalecendo ainda mais a cultura para a parentalidade. A gente sabe que o líder ele é uma figura de referência para fazer a mudança acontecer e fazer essa transformação. E também a gente prevê aí uma mentoria, né, para as nossas mães com prospecção de sucessão de posições para liderança. Muito bom, Pá. E agora, sim, a gente... Oi, Su. Não, tô falando que eu tô empolgadíssima por essa Trilhas Mães com Carreira. A gente vai trazer aqui uma live mais para frente, gente, para contar sobre essa mentoria focada na sucessão, na carreira, na progressão. Porque a gente está falando hoje de retorno da licença, mas não é só o retorno, né? A gente continua avançando para a gente ter cada vez mais a paridade de gênero no topo das organizações. Então, muitas coisas aí pela frente. Isso aí. E aqui a Aurilene Xavier disse o seguinte, olha, acolhimento pós-retorno licença maternidade faz tanta diferença, fator decisivo para muitas mães permanecer no trabalho, né? Exatamente, ou não. Exatamente, esse ou não foi ótimo, né, Aurilene? Porque as pessoas entendem que elas precisam ficar num lugar que acolhe, né? Maravilhoso. E o Rony disse o seguinte, como pai de 3 filhos, fico muito feliz com esse movimento nas empresas. Parabéns. Muito bom, né, Rony? Puxando o gancho do Rony, agora a gente vai falar especificamente dos homens. A gente sabe que atualmente o papel de somente o provedor não é mais suficiente.
Uma pesquisa feita pela ONU Mulheres mostra que 8 em cada 10 homens gostariam de passar mais tempo com seus filhos e filhas. A paternidade nesse contexto de mundo é uma paternidade presente, fazendo com que o pai deixe de ser exclusivamente o provedor e assuma também o papel de cuidador, assim como aconteceu com a mulher, né, quando ela ocupou o espaço de trabalho, assumindo, além de ser a cuidadora, o papel de provedora. E o apoio das empresas nesse sentido é fundamental. A gente começou essa live falando das emoções negativas que permeiam a volta de licença por parte das mulheres. Mas vocês sabiam que essas emoções negativas também estão presentes no momento de retorno da licença paternidade? Só que em menor grau, se a gente for comparar as mulheres. Mas é possível perceber que no retorno da licença paternidade estão também presentes a tensão, a ansiedade e a insegurança. Olha só, muitas vezes a gente nem pensa nisso, né? E aqui a gente destaca um depoimento de um pai retirado aí em uma de nossas investigações com as empresas. Olha só o que o pai disse. Minha principal dificuldade foi o retorno da licença paternidade. É uma fase complicada. A família precisa muito do nosso suporte e a gente volta. As pessoas, as empresas pensam, beleza, voltou, e vamos continuar tudo no ritmo que sempre foi. Mas a verdade é que mudou completamente a nossa vida. Por isso eu acho que essa fase do retorno é a mais delicada e que a gente precisa de mais suporte. Olha só. E falando em pais, queria falar com a Ali. A Zurich, Ali, oferece a possibilidade de pais ou... Alô, estão me ouvindo? Voltou, Su? Su, voltou? Voltei? Ai, gente. Acho que eu voltei. Voltou. Gente, travou. Vai de novo, pergunta para a Lê, porque quando foi falando em paz... Vocês entenderam o contexto dos homens, né? Do retorno da licença. Beleza. Então, falando em paz, vou falar com a Ali agora, né? A Zurich oferece a possibilidade de pais ou corresponsáveis saírem de licença por até 42 dias e, se somado às férias, a gente tem mais de 2 meses, né? 72 dias. Eu queria ouvir da Ali como é que está a adesão em relação à licença estendida por parte dos homens e o que vocês estão fazendo para fomentar essa utilização da licença. Bacana, Lu. A adesão é excelente, os papais estão sim, e as corresponsáveis estão sim aderindo à licença estendida. A gente percebe também, às vezes, alguns que optam por fracionar a licença estendida, porque às vezes naquele início ali tem uma rede de apoio maior, logo, né, no nascimento ou na adoção, e às vezes eles tiram a licença fracionada e voltam no momento que às vezes a rede de apoio diminui um pouco. Então, a gente tem os dois movimentos, aqueles que tiram a licença já full e aqueles que fracionam, o que é bacana também, porque quando a gente fala de flexibilidade, isso também é muito importante lá na Zurich. Flexibilidade de horário de trabalho, flexibilidade de fracionar, se você quiser, essa licença. Por quê? Quando a gente fala, além do retorno da licença, nós temos também período de férias escolares. Então, lá na Zurich, se você tem filhos até 12 anos em período de férias escolares, por exemplo, você pode trabalhar 100% home. Então, é só você alinhar com a sua liderança e ficar lá. E a gente incentiva, você perguntou, como é que a gente incentiva isso? A gente incentiva por meio de comunicação, e é uma comunicação aberta para toda a companhia, não é uma comunicação enviada somente para pais e mães, é uma comunicação que a gente faz semanalmente na nossa news, quando a gente fala de jornada parental, de férias, dos benefícios, para que a gente incentive que isso faça parte da cultura da empresa. Não pode ser algo somente direcionado. As pessoas precisam saber que existe, que um colega muitas vezes vai utilizar daquela licença, e até incentivar uns aos outros. Vai lá, precisa, né? Como foi a licença? Eu acho que esse acolhimento que vocês comentaram, o papel primordial da liderança, mas também de nós, colegas, nós, pares, como é que a gente faz esse ambiente onde as pessoas se sintam confortáveis no retorno, onde ela se sinta confortável se ela precisar se ausentar, porque tem uma questão médica de um filho, porque tem uma reunião na escola. Então, é dessa forma que a gente fomenta.
A gente teve também esse primeiro semestre uma palestra até com vocês, falando de que pais, o que filhos e filhas ensinam para a carreira. Então, é uma palestra aberta para todo mundo, quem tem filhos, quem não tem, quem é tio, quem é tia, no meu caso eu sou tia, também, que é uma forma da gente fomentar essa cultura da parentalidade na organização. Muito bom, Ali. E fomentar essa cultura quer dizer ações recorrentes, né, gente? E junto a Vivo tem um programa de rodas de conversa, é um programa super estruturado, são rodas que acontecem frequentemente, com constância, né, Thaís? E eu queria saber de você, como é que esse programa estruturado de rodas de conversa tem auxiliado tanto homens quanto mulheres que retornam da licença e as figuras parentais no geral? A gente tem, né, um programa estruturado, a cada 2, 3 meses a gente tem uma roda de conversa, elas trazem muitos benefícios, né, vários benefícios para os colaboradores que retornam da licença. Importante que esses encontros, eles ofereçam um espaço seguro, né, para os colaboradores, acolhedor, para trocar as experiências, trazer dicas, desafios sobre a parentalidade e o equilíbrio entre a vida do trabalho e a vida pessoal. A Vivo entende que a empresa é uma rede de apoio, né, e assim como os colegas, e essa troca com os outros colaboradores, outros colegas que estão vivenciando essa mesma fase é muito enriquecedora, né. Além disso, essas rodas também podem facilitar a volta do trabalho, né, ajudam os colaboradores a lidar com as mudanças da dinâmica tanto familiar quanto no ambiente profissional, que a gente sabe que esse retorno ao trabalho causa, né. Nas rodas de conversa aqui do nosso programa, do Vivo Mais Família, todos são bem-vindos, né, tanto os colaboradores, a sua rede de apoio, familiares. A gente estende o convite para que todo mundo possa participar. Procuramos levar temas que ajudem, né, no gerenciamento do tempo, na busca de apoio familiar, né, não se sentir sozinho, né, saber que pode ter o apoio e como buscar esse apoio na rede de apoio e na família. E o equilíbrio que a gente já falou, né, entre o trabalho e vida social. O importante também lembrar é que essa roda tem que criar um espaço aberto de escuta ativa, né, um ambiente de respeito, confiável, para que eles se sintam seguros para trazer essas questões, e também que sejam conduzidos por profissionais especializados, né, no tema, em parentalidade, para que as conversas realmente sejam produtivas e construtivas. Maravilhoso, Thaís. E o que você falou tem muito a ver com a pergunta do Anderson. Olha só o que ele disse. Entendendo um pouco mais sobre parentalidade, em que medida de igualdade os programas acolhem e apoiam os pais no período da gestação e pós-licença? Então, oferecer esses benefícios, abrir essas rodas para homens e mulheres, né? Os benefícios também, por exemplo, um auxílio creche, que algumas empresas dão especificamente para as mães. A gente aconselha que esse benefício seja estendido também aos pais. Então, a gente está vendo uma mudança, um movimento que está colocando os homens também junto desses benefícios relacionados à parentalidade. A própria volta ao retorno, né, esse acolhimento por uma pessoa mentora da empresa, isso acontece também com os homens. Então, a gente, felizmente, está vivendo num momento de transição aí de mundo, que homens estão sendo colocados aí, né, na pauta do cuidado também pelas empresas. Quer complementar, Su? Eu queria... Não, achei maravilhoso, Lu, e eu acho que o importante contar é que essa mudança parte do primeiro passo, que é reconhecer que os homens também, é o que tu trouxe naquela pesquisa da ONU, que os homens também querem se envolver no cuidado de filhos e filhas, querem cada vez mais isso. Esse dado de 8 em cada 10 é um recorte da pesquisa para homens mais jovens, de 25 a 35 anos, acho importante pontuar isso. Então é uma nova geração que chega querendo estar mais presente, ter uma vida de propósito, e nós, enquanto empresas e rede de apoio, precisamos entender e acolher eles, porque eles também têm esse desejo. Então, esse é o primeiro ponto de partida, mudar esse mindset e perceber que a gente vive
uma transformação. E eu até queria complementar o que a Thaís trouxe das rodas de conversa, é que lá na Vivo, as rodas, como a Thaís disse, elas são bimensais para vários temas. Os temas de re-onboarding, então a gente tem um encontro, inclusive hoje à tarde, né, de uma turma de re-onboarding, que é focado para aquelas pessoas que nos últimos 2 meses retornaram à Vivo. Mas além desse encontro que é exclusivo de re-onboarding, a cada mês tem um tema que é ou boas práticas para conciliar parentalidade e carreira, e a gente fala de parentalidade e carreira porque os pais também têm seus desafios. Obviamente, eu acho que o que a Lu trouxe é bem importante pontuar, em menor grau. Ainda na nossa sociedade, os pais que estão presentes no cuidado estão com desafios, porém em menor grau. E a gente tem o Rede de Apoio Como Construir a Sua, que é também entendendo a parcela dos homens, entendendo o seu papel nesse cuidado. Então, a gente tem esses assuntos que são assuntos dedicados ao retorno, mas todos os assuntos da parentalidade acabam, de uma certa forma, acolhendo esse retorno, porque o retorno não é só falar dos primeiros momentos, é entender que esse retorno ele é gradual, e a cada fase desse retorno existem novos desafios. Então, muito legal aí, Thaís, de tu ter trazido essa experiência que vocês têm complementado. E as rodas também vão para outros temas, né, como luto parental, jornada de adoção, enfim, se quiser falar, não sei. Não, é isso, as rodas a gente tem vários assuntos, e hoje a gente tem a do Re-onboard, mas a gente tem feito, né, as rodas os encontros também para falar sobre luto, para falar sobre a adoção. Também estamos criando aí, né, um grupo aí para família, né, para trazer trocas entre famílias e famílias diversas. Atípicas. Então, assim, estamos crescendo cada vez mais o nosso programa, sempre contando aí com a consultoria de vocês, e é isso. Muito bom, Thaís, obrigada. E é bem importante pontuar uma coisa que já foi falada aqui, né? Que a gente precisa ter esses programas, tal, legal, mas a gente precisa preparar quem vai conduzir. Então, por exemplo, esse programa de mentoria, vamos colocar, né, que as 3 colocaram. A gente precisa treinar quem vai acolher essa mulher, esse homem que retorna da licença. Então, eu queria perguntar para a Ali, traz para a gente, das suas percepções, como é que foi essa capacitação de voluntários, homens e mulheres, que vão receber os colaboradores URIC que estão retornando da licença parental? Lu, então, como que foi? O retorno, ele acontecia um pouco de forma orgânica, pelas consultoras internas de pessoas de cultura, pela liderança, e a gente percebeu a necessidade de realmente fazer algo mais estruturado, formar esses pais e mães que vão ser mentores e mentoras de outros pais e mães. A formação foi muito bacana, além da cartilha que eu já comentei. A gente trocou experiências também, então nesse grupo, vocês trouxeram o exemplo aí, o Anderson fez a pergunta do papai. Tem um papai que trouxe um exemplo de que ele, desde que a filha dele nasceu, ele é que ocupa esse espaço de primeiro cuidador, porque a esposa dele viaja 70% do tempo dela, e olha que bacana, né, saber que ela pode contar com um marido que trabalha numa empresa que ele tem flexibilidade, que ele tem um modelo híbrido e que ele pode sim se dedicar a esses cuidados, e ela poder também trilhar a carreira dela, ter a oportunidade da carreira dela. Então esse foi um ponto. Vocês falaram aí de famílias atípicas. Também nessa formação nós temos famílias atípicas, também papais, porque a gente sabe que ter uma família típica, uma criança típica, exige ainda mais da parentalidade. Então, também tivemos nesse grupo, ou até crianças que têm alguns cuidados com a saúde mais específicos, que também sobrecarrega papais e mamães. Então, a gente formou esses mentores e mentoras, e agora no segundo semestre a gente inicia de forma mais estruturada o acolhimento pós-retorno da licença, porque a gente percebeu que realmente é muito necessário. Então, aí 5 encontros para o primeiro cuidador, mamãe ou primeiro cuidador, e 3 encontros para o segundo, e nessa cartilha tem um passo a passo do que fazer, do que não fazer, discutir, desde questões, muitas vezes, desse medo do retorno, quem vai ficar com a criança, se é creche, se é a rede de apoio, se é o vovô, a vovó, mas também as questões de carreira. Acho que vocês comentaram bastante aí. Como é que a gente acolhe e também impulsiona a carreira dessas pessoas pós-licença?
Excelente. E complementando, né? Todo esse grupo, essa capacitação das pessoas voluntárias, eu acho que é um ponto legal da gente colocar aqui, que a gente capacita essas pessoas para que elas possam trabalhar o protagonismo de quem está voltando, né? Porque, assim, é muito legal a gente ter essa iniciativa de receber, mas, dependendo do caso, pode virar um muro de lamentação, porque a pessoa vai lá falar das suas dificuldades e tal, e não é esse o propósito, né? O propósito é um espaço de escuta, sim, porém que seja esse espaço que eu possa empoderar a pessoa que está voltando, porque afinal de contas ela adquiriu várias habilidades sendo pai e mãe que ela também pode levar para o trabalho. Então é muito legal a gente ter esse cuidado na hora de capacitação dessas pessoas voluntárias. E como aqui, gente, vocês estão percebendo, né? A gente está compartilhando a realidade, o que acontece nas empresas, né? Com a intenção de ajudar vocês também que estão ouvindo, de implementarem isso na empresa de vocês. De repente, pega uma ideia que surgiu aqui e vamos fazer, vamos implementar. Não precisa ser um mega programa, mas alguma iniciativa que bateu aí para vocês, vocês podem colocar isso. A gente trouxe aqui, a gente quer perguntar para a Paloma, né? Sobre os desafios, porque vida real, tem desafios sim. E eu queria ouvir, Paloma, quais são os desafios que você teve em desenvolver na Suzano uma cultura pró-parentalidade? Pensando que a Suzano tem diversos ambientes, tem o pessoal do corporativo, tem o pessoal da indústria e também tem o pessoal da floresta. Conta um pouquinho para a gente como é que foi isso. Perfeito, Lu. Então, assim, é nítido que a gente tem diferenças e desafios diferentes dentro da nossa unidade de negócio, né? A gente não tem como comparar os desafios da maternidade e paternidade de uma pessoa da floresta com uma pessoa do corporativo, né? São desafios, mas são diferentes, né? Acho que o primeiro passo é ter um diagnóstico, né? Entender exatamente as dores e o que aquela pessoa passa, né? Porque às vezes a gente não imagina, o óbvio não existe, a gente sempre fala, né? O óbvio não existe, então a gente não imagina. Então, ter um diagnóstico acerca desses desafios, acho que é o primeiro passo para você ter as iniciativas certas, né? E caminhando nesse sentido, as próprias iniciativas, elas são uma fonte de fortalecimento dessa cultura e dessa mudança que a gente quer fazer acontecer, né? Junto com a liderança e com os parceiros de negócios, porque eles são os vocalizadores, eles são os afirmadores dessa cultura lá na ponta, né? O nosso contato aqui eu não tenho contato direto com essa mãe da floresta, mas o líder tem, o parceiro de negócios tem. Então, todas as nossas iniciativas, elas são pensadas em toda essa estrutura, todas essas unidades de negócios, para que elas possam fazer acontecer para todas as pessoas, né? O próprio programa Mãe Amiga, o acolhimento, eles acontecem para todos, né? Independente da unidade de negócio. E antes de você, como a gente pode, então, Mãe Amiga e Mãe da Florestal. Então, é incrível como as próprias mães amigas trazem esse lugar de novo conhecimento, né? De se redescobrir, de ouvir outras formas de maternar. Então, para fortalecer a cultura de parentalidade, assim, é importante ter iniciativas certas para as pessoas certas e também fortalecer a comunicação interna, principalmente com a liderança. E no nosso caso aqui, a gente tem a figura do parceiro de negócios, né? Que é uma figura de RH, junto com essas lideranças para fazer a mudança e a transformação acontecer. Muito bom, Pai. Você falou em liderança, né? Eu já gostaria de puxar aí para a Thaís. Thaís, qual que é a importância da liderança no acolhimento da parentalidade? E o que vocês têm feito na Vivo para fomentar essas lideranças mais inclusivas que apoiam a parentalidade? Conta para a gente. É fundamental, né, Lu, o papel deles para criar esse ambiente de trabalho para apoiar os colaboradores, né, os colaboradores pais e mães. E acho que é importante também ter políticas de licença, né, licença parental, e a Vivo, assim como as outras empresas também, é uma empresa cidadã e oferece as licenças estendidas, né, de maternidade de 180 dias e 30 dias para paternidade. Outro ponto, a flexibilidade no horário de trabalho, né, também importante para criar esse ambiente. A gente tem uma proposta aqui interna para a redução da jornada de trabalho,
para as gestantes a partir da 34ª semana de gestação, além de todos os programas de bem-estar, né, de apoio emocional, de suporte à parentalidade, todos os outros que a empresa já oferece. E para promover, né, uma liderança mais inclusiva, que apoie a parentalidade, a gente já começou fazendo o treinamento de sensibilização para os nossos líderes. Iniciamos por os líderes dos participantes do Vivo Mais Família. A gente já fez 2 turmas aí agora em junho. E também vamos disponibilizar um curso online com conteúdo dinâmico, né, de forma assíncrona na plataforma de desenvolvimento da liderança, a Academia de Líderes, que eles vão poder consumir esse conteúdo a qualquer momento, né? E também um e-book com dicas de boas práticas para como acolher, né, os pais e as mães. E acho que importante também, Lu, é que a empresa tem uma cultura, né, a cultura organizacional que valorize esse equilíbrio, né, de trabalho e vida pessoal. E a gente também está bem alinhado aqui, porque um dos norteadores de cultura da Vivo é a conexão humana. E promover essa diversidade e inclusão em todos os níveis de liderança, né, para garantir que as vozes chegam e sejam representadas por todos, né. Maravilhoso, gente, passa muito rápido esse papo, né, mas antes da gente se despedir, tem uma pergunta que a gente gostaria de responder, e também gostaria de pontuar aqui, né, pensando em diversidade, pensando nos grupos de afinidade, a parentalidade é um tema cross, né, que atravessa todos os grupos de afinidade, e a gente precisa, sim, falar sobre isso. E tem uma pergunta que não está identificado para mim o nome, mas essa pergunta disse o seguinte, ó, excelentes programas, com acolhimento da família, com todo nos momentos mais sensíveis da nossa vida e carreira como mães. Parabéns. Uma dúvida, quais foram os passos iniciais para estruturar esses programas? Por qual programa começar? Eu acho que essa resposta ela pode ser respondida por todo mundo aqui. Su, vou te chamar para responder, e quem quiser ficar à vontade para complementar, é super bem-vinda. Ótimo. Gente, eu acho que o primeiro passo depende muitas vezes de onde a gente está, né? Em que momento dessa caminhada a gente está. Então, acho que a primeira coisa que eu queria me colocar à disposição é que a gente possa conversar e conhecer cada uma das realidades. Então, nós da Maternidade estamos disponíveis para marcar conversas e a gente entender cada realidade. E temos um índice, eu acho que talvez valha a pena colocar o índice. Também, gente, o índice da parentalidade. Bom, o primeiro passo tem que se partir de onde a gente está. Então, como disse bem a Lu, a gente lançou o Índice da Parentalidade, que é uma das entregas do Pacto pela Parentalidade, onde a gente ajuda a organização a entender, a partir de 3 dimensões, qual é o nível de maturidade da cultura parental da organização. Então, acho que o primeiro passo pode ser, sim, esse diagnóstico, e o Índice é um diagnóstico, de uma certa forma, rápido, e que ele é profundo, ele é rápido e profundo ao mesmo tempo, porque ele permite o olhar da área de benefício, ou da área de RH, versus o olhar da alta liderança e das pessoas do time em relação a como está esse acolhimento. Então, acho que sim, com certeza. Só complementando, é uma pesquisa quantitativa respondida aí por muitas pessoas dentro da organização. E o resultado disso é situar a empresa onde ela está pensando em cultura da parentalidade. Porque a partir do momento que eu sei onde eu estou, para eu querer ir para um outro lugar, eu consigo traçar aí metas mais facilmente. Então, para quem tem essa disponibilidade e esse interesse, nós temos essa ferramenta, e a partir disso a gente desenvolve de acordo com o diagnóstico que a gente teve. Mas se você não tem o índice, não interessa pelo índice, você pode começar com um passo simples, fazendo cartilhas de acolhimento pensando em mães, pais, figuras parentais, lideranças e RHs. O letramento da liderança também é muito importante, porque não adianta, no dia a dia, você pregar que é importante isso, importante aquilo, mas a sua liderança não está conversando, né? Como disse alguém no chat, walk the talk, na verdade, walk the walk, né? Então, liderança precisa ser o exemplo. O que mais, Su? Desculpa te interromper.
Não, perfeito, Lu, acho que tu trouxe esses pontos. Então, assim, com certeza a cartilha de acolhimento, deixar isso bem claro e evidente quais são os processos e o que a empresa oferece para esse acolhimento. E até acho que o passo antes pode ser o manifesto da organização em relação ao que ela entende de que parentalidade é autodesenvolvimento, desmistificando. Então, a comunicação, ela precisa acompanhar todos os processos para que chegue, como disse, né, a Paloma, ao máximo das pessoas da organização, porque a gente precisa usar da comunicação e da capacitação para gerenciar a mudança. Esses são os grandes pilares de todo o nosso trabalho. Porque, na verdade, o que a gente faz enquanto maternidade nas empresas é trabalhar a gestão da mudança, a mudança de cultura que encara a parentalidade como autodesenvolvimento e não como um buraco na carreira de pais e mães. Então, eu acho que o primeiro passo é, sim, a gente saber em que estágio a gente está, porque, assim, dependendo do estágio que eu vou ter mais profundidade ou vou ter que dar uma apertadinha num discurso ou no outro. Depois, posicionar um manifesto, deixar bem claro o que a organização encara do tema, trazer esse manifesto em processos, nas cartilhas de acolhimento, e tudo isso a gente apoia vocês no desenvolvimento. Terceiro passo é letrar a liderança. Não dá para deixar a cartilha pronta e as lideranças não acionarem. Então, letrar essa liderança nos processos. E a gente tem várias formas de letrar a liderança, desde de treinamentos de fato, de cursos online, de rodas de conversa. Então, letrar a liderança. E aí sim ir para os programas de mentoria, outros níveis. Mas se o básico não tiver sido feito, o processo, o manifesto, o posicionamento, às vezes o programa fica lá como apenas algo sem tanta base. Então, a gente gosta... Sem tanta força. Então, a gente gosta de dizer que, como disse a Lu em um certo momento da nossa live, a construção é um processo e a constância, que a gente possa fazer isso lado a lado. E é isso, a gente se coloca super, super à disposição. Esses momentos aqui é para trazer esse olhar, mas a gente gosta muito de individualizar esse atendimento. Então, eu mesmo me coloco à disposição, junto com o nosso time, para a gente marcar essas conversas, nos procurem, mandem inbox, enfim, para a gente poder ir trocando e discutindo. Então é isso, gente. Já são 9h08, já tem 1 hora, já estouramos aí o nosso tempo. Queria imensamente agradecer essas pessoas queridas, profissionais incríveis que fazem acontecer dentro das empresas. E isso é uma coisa que a gente agradece todos os dias, eu e a Su, porque esse trabalho que a gente exerce nos dá a oportunidade de conhecer seres humanos maravilhosos. Então, muito obrigada, Ali, muito obrigada, Thaís, muito obrigada, Paloma, e muito obrigada a você que está aí, né? Ficou essa 1 horinha com a gente se coloca à disposição para qualquer coisa que vocês precisarem, a gente continuar os nossos contatos aí, tanto no LinkedIn e no Maternidade nas Empresas, no Instagram também, nos nossos e-mails, nos nossos LinkedIns pessoais. Muito, muito obrigada. Obrigada, meninas. E um excelente dia para a gente. Obrigada. Beijo, gente. Obrigada. Tchau, tchau. Tchau, tchau.